Hoje o tema é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é isso? Eu não sei muito bem não, por isso que a gente vai aprofundar nesse assunto e conversar aqui com alguém que entende mesmo. Vamos entender primeiro o que é isso e depois ver como que isso pode influenciar o nosso cotidiano. Vamos lá. Atualmente, as pessoas jurídicas podem solicitar às pessoas físicas, no momento do seu cadastro para compras ou outras finalidades, uma série de dados que muitas vezes não têm a menor relação com a finalidade da empresa. Dados esses que deveriam ser confidenciais e muitas vezes são comercializados sem autorização do consumidor, resultando em uma série de incômodos como malas diretas, spams, telefonemas e uma série de outros tipos de contatos. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, regras serão estabelecidas a respeito da coleta e armazenamento de dados pessoais e seu compartilhamento. A intenção é proporcionar proteção dos dados das pessoas físicas, contando com a penalidade de multas para motivar o seu cumprimento por parte das empresas. Quer saber mais sobre a proteção dos seus dados? Então fique ligado no Papo Reto de hoje. Olha aí, gente, a gente vai conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e quem vai falar com a gente aqui hoje é a Natasha Pelizari, doutora Natasha Pelizari, advogada. Doutora Natasha Pelizari, advogada. Olha o currículo dessa doutora, gente. Bacharel em Direito pela PUC, né? Pós-graduada em Direito Internacional pelo Instituto Verbo Jurídico, MBA em Negócios Internacionais pelo Massachusetts Institute of Business. Olha, meu Deus do céu! Em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, segunda graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pelo SENAC, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio do... Jesus Cristo, quanta coisa, minha filha. Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistema pela FMU e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Seja bem-vindo, Natasha. Obrigada, gente, o currículo dela é uma lista, assim, daquela... Muito obrigado, Natasha. Obrigado por estar com a gente aqui. Fico muito feliz de você nos ajudar a entender, primeiro, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, acho que é importante dar o contexto, Isso. né? Por que essa lei veio, Por que essa lei veio? Por que essa lei veio? Nós, profissionais da área, a gente fala que os dados viraram o novo petróleo do mercado de negócio. Olha que interessante. Então, o que acontecia? As pessoas começavam a vender banco de dados. E esses dados são de consumidores, pessoas físicas, né? Então, será que é certo? Será que é justo você vender os meus dados para você lucrar com isso? Já que virou uma commodity até, uma commodity. Né? Exatamente. Aí, decorrente disso, foi criada essa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para você ter esse direito de exercer, se você concorda, se você discorda, se você quer se opor a essa manipulação de dados. Isso é novo no Brasil? Isso é novo. A lei entrou em vigência em setembro do ano passado. Isso, mas a lei ela dá um prazo até agosto desse ano de 2021 para todas as empresas se adequarem. Mas me explica direitinho. Quando a gente fala de empresas se adequarem, a gente não está falando então só daquilo que se refere a, que a gente acha geralmente que quem pega os meus dados é o Facebook, sim, é o Instagram. Sim. Então, ela também... Com certeza. Ela contempla essas... Com certeza. Inclusive, as redes sociais, elas são totalmente baseadas em dados. Então, o tempo que você fica em cada post, os assuntos que você procura nas redes sociais, tudo vai gerando dados. Então... E as pessoas vão manipulando isso para te induzir a fazer compras. Isso. Né? E aí vai gerando esse petróleo, né, que a gente doutora chama. Natasha, a senhora falou uma coisa interessante, porque é interessante. A gente põe lá o WhatsApp, aí a gente fala assim, o WhatsApp não cobra nada. Na verdade, ele está cobrando porque eu tô dando os meus dados para ele, né? Com certeza, com certeza. Por trás de todos esses acessos desses usuários que nós fazemos gratuitamente, né? Com certeza eles ganham sim. E agora me explica, a senhora falou assim da questão das empresas. O que a empresa pode ter dos nossos dados ou não? Se a gente permite, como é que essa lei se aplica? Com essa lei, todas as empresas vão precisar ter o consentimento da pessoa física, né? Para você poder usar os seus dados. Então, essa lei, o princípio dela é a transparência. Sim.
Então, tá bom, você quer usar meus dados, mas quais dados você tem? Eu quero editar os meus dados, isso está errado. Eu quero me opor, eu não quero que você use meus dados. Então, as empresas, a partir de agora, além de ela pedir o consentimento, ela também precisa ter essa gestão dos dados. Mas que dados, doutor? Dados, todos os dados, por exemplo? Todos, RG, CPF, e-mail. Mas a pessoa pode se opor a não dar? Com certeza, pode se opor. É? E eu posso dar meu consentimento, passar um mês, mudei de ideia, não quero mais que você use meus dados. Tá brincando? Sim, com certeza. Então, geralmente o que acontece bastante, a pessoa receber ligação de call center vendendo algum produto que você nunca viu a empresa na vida. É verdade. É tudo venda de bancos de dados que acontece. E a lei veio justamente para isso, para começar a regularizar isso, né? Então, se você não quer que use seus dados como manipulação, eu vou me opor na empresa. Se a empresa não respeitar as regras, eu posso fazer a denúncia na ANPD, que é o órgão responsável por fiscalização. Que órgão é esse? A ANPD? A ANPD. É um órgão de proteção de dados? Isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso também não existia? Não existia, também foi criado recentemente, mas também vai começar a partir de agosto desse ano a fiscalizar, a multar as empresas e afins. Qual o direito que nós cidadãos vamos ter diante disso? Esse é o direito, ou seja, de não dar dados, de não fornecer dados? Isso, inicialmente você vai ter o controle disso, né? Então, você vai dar o seu consentimento ou se opor a esse consentimento, você vai poder... E tem que ser isso um fácil acesso, né? Que também tem muitas empresas que dificulta, né? Para você não poder fazer isso, você não consegue falar com a empresa. Isso. Então, justamente essa lei, ela coloca requisitos para isso não acontecer. Então, você tem que colocar o nome do encarregado de dados publicamente no site da empresa, tem que colocar um canal para a pessoa entrar em contato com a empresa para poder fazer essa oposição, essa concordância, essa alteração. Então, tudo isso vai ficar muito mais acessível. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, então eu posso me negar a dar o RG, o CPF, essas coisas. Como que a empresa vai poder trabalhar comigo? Excelente pergunta, Padre. Você até pode se opor, mas ao mesmo tempo que você se opõe a ceder esses dados para o RH, por exemplo, eles não conseguem te incluir muitas coisas internamente. Né? Então, aí fica a critério do funcionário. Você quer se opor a que eu manipule os seus dados, mas então eu não posso te incluir nos benefícios. É isso que você quer? Então realmente tem que ter esse bom senso também ao mesmo tempo. Então, a empresa, no seu papel, ela também tem que mostrar para o funcionário tudo o que ela está fazendo com seus dados. Olha, pessoal, estou fazendo uma campanha aqui, vou trocar de banco, por exemplo. Isso. A troca de banco, você precisa fornecer os dados dos seus funcionários para a empresa fazer aquela proposta comercial, sem problema nenhum, desde que o funcionário tenha o conhecimento e dê o consentimento dessa manipulação. A gente pode esconder a idade, será? Porque a idade pode esconder? Eu vou escolher a lei de proteção de idade, né? Não vou contar. Olha aqui. Mas é interessante, porque vai ser uma reviravolta. Com certeza, porque essa venda de banco de dados estava aumentando cada vez mais e realmente estava precisando dessa lei para colocar um pouco de ordem. Agora, quanto é a questão do que se refere a essas redes sociais, que realmente eles coletam nossos dados. Coletam tudo. Porque quando a gente vai preencher alguma coisa, a gente tem que botar e-mail, põe tudo. CPF. E como é que vai funcionar? A gente vai ter que dar autorização também para eles usarem. Com certeza. Né? Todos os dados que você ceder agora, você tem que dar autorização antes. Se você não der, aí a empresa pode se responsabilizar por isso. E a senhora está dizendo que eu posso mudar de ideia lá na frente, posso retirar essa autorização? A qualquer momento, pode, sem sombra de dúvida. Porque, na verdade, essas... tem que eu vou lá falar. Eu estou achando interessante. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Olha aqui, eu estou achando muito interessante isso, porque na prática, como que isso vai funcionar. Eu vou lá só falar fazer um comercialzinho ali e já volto para a gente conversar sobre até as penalidades, né, que as empresas podem sofrer, né? Sendo com a doutora Natasha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que a gente vai fazer? Agora eu vou perguntar sobre essa questão. Como o que vai acontecer com uma empresa caso ela descumpra isso? De repente, ela pega meus dados e usa meus dados, às vezes até vende os meus dados. O que pode acontecer? Se a empresa não se adequar à LGPD, cometer alguma infração, as multas elas estão bem pesadas. Elas variam de 2% ao faturamento, com um teto de até 50 milhões de reais. Você tá brincando? Sim, então assim, dependendo da empresa que toma uma multa dessa, fale. Fale. Né? Então você tem que tomar muito cuidado.
que também pode acontecer, suspender a manipulação de dados. Imagina uma empresa que trabalha só com dados, suspende a manipulação de dados. Você não trabalha, você tem que fechar a porta da empresa e esperar passar o tempo da suspensão para poder voltar ativa. Então, assim, as consequências realmente estão bem severas, as pessoas realmente levar bastante a sério essa lei e começar a seguir certinho. É uma coisa séria, então. Muito séria. Muito séria. E eu vi que no seu currículo aqui você se especializou praticamente nisso. É uma coisa que é uma especialização nova também, né? Sim, é nova. Eu me especializei primeiro na área jurídica, né? Sei. E depois fui para a área do TI. E aí veio essa lei, por coincidência, eu já estava nessas duas áreas ali, eu já acabei juntando as duas e me aprofundando mais ainda. Nós tivemos há alguns dias atrás, o WhatsApp, ele mudou toda a política de privacidade, não foi? Foi, mudou. Mas isso foi uma mudança que veio lá do próprio Facebook, né? Porque o WhatsApp é do Facebook, né? Não tem nada a ver com essa lei de proteção de dados. Também tem. Tanto nacionalmente como internacionalmente, os governos estão de olho nesses dados. Então, lá fora começaram a regularizar também, no Brasil também começamos. Então, todas as políticas nacionais e internacionais começaram a ser atualizadas. Então, logo precisava do consentimento, então todo mundo começou a atualizar as políticas para todo mundo aceitar, porque se não aceitar, já não consegue já... Doutora Natasha, é uma coisa complicada, porque se a gente não oferece os dados, a gente não tem acesso aos benefícios também. Por exemplo, o WhatsApp, eu estou dando exemplo. Se você não tivesse aceitado ali, eu tive que aceitar. Se eu não aceitasse, eu não teria acesso às comodidades do WhatsApp. Certo. Então, praticamente eu tenho que aceitar e liberar todos os meus dados. Não necessariamente, padre, porque você pode falar para a empresa, olha, eu quero saber o que você está fazendo com os meus dados. Você tem direito de fazer. Tem direito. E aí a pessoa fala, olha, estamos usando seus dados para isso, para isso, para isso. Qual a finalidade? Isso. Então tá bom. Então nesse caso eu aceito. Então aí você fica mais confortável em aceitar ou não. Entendi. Entendeu? O consentimento da manipulação. E as empresas, como que elas vão se adequar a tudo isso? Como que elas vão fazer? Eu acho que... Tem um processo, a senhora disse que tem um processo, tem um tempo até agosto. Agosto de 2021, sim. Eu acho que inicialmente todas as empresas têm que procurar profissionais qualificados da área, né? Igual nós comentamos aqui, é uma área nova, né? Então precisamos procurar profissionais qualificados, tanto na área jurídica quanto na área de tecnologia, né? Buscar para adequar a empresa, porque tem todo um processo, né? Tem desde a cultura da empresa que você tem que começar a estimular, a mudar, até a parte técnica de processo, de segurança da informação própria do TI. Então, tem todo um processo que você tem que olhar. É bem complexo. Ou seja, toda empresa vai ter que se adequar a isso. A empresa, 100%. Qualquer empresa ela vai precisar. Qualquer empresa. E como vai ser feita a fiscalização disso? A fiscalização também começa a partir de agosto, né? E inicialmente, como o órgão é novo, eles só estão aceitando denúncias, né? Isso, a partir de denúncias, exato. né? Então, a partir do site da NPD, você entra lá, você coloca os dados da empresa, conta o que aconteceu e você faz a denúncia. Aí esse órgão procura a empresa e notifica. Olha, recebemos a denúncia de tal coisa. Aí você tem que responder e aí eles fazem todo aquele processo administrativo interno. A senhora falou, tem empresas que só trabalham com dados. Sim, muitas. Não é? Muitas. Como é que elas vão fazer? Vai ser o mais difícil, vão ser essas empresas. Quando a gente fala trabalho com dados, elas trabalham assim, vendendo dados, concedendo dados para as pessoas. Como é que elas vão fazer? Como que isso vai acontecer? Eu acho que essa venda de banco de dados, ela vai diminuir muito, porque ela acontecia muito ali, meio que por debaixo dos panos, ali, né, na troca de moeda. Você me dá esse banco de dados, eu te dou esse, e as duas empresas tentam vender para esses bancos de dados. Então, eu acho que isso vai diminuir muito, viu, padre? Ainda mais com essa, agora que o site tem esse canal de denúncia, né? Então, acho que provavelmente vai diminuir bastante. E mais uma coisa, essas coisas, eu não sei se vai afetar, mas essas coisas do telemarketing, coisa do inferno! Tem que ligar pra gente. É verdade. Liga pra gente. Vai ter jeito de... Não sei se vai diminuir, porque talvez vai diminuir, porque o pessoal não vai ter mais tanto dados disponíveis pra gente. Ligar pra gente, né? Agora é você identificar de que empresa tá falando. Então. Empresa tal. Então tá bom, desliga o telefone e aí você entra em contato com a empresa e fala, olha, quero que me opor à manipulação do meu dado. Você não vai respeitar? Então tá bom. Então vou lá no site do coisa, já vou te denunciar. Exatamente. Vou já te denunciar. Exatamente. Doutora Natasha Pelizari, nossa, que
lucidez e que uma conversa mais esclarecedora. Olha, muito bom, Natasha Pelizari, advogada. Posso dar o seu contato aqui? Pode, para as pode pessoas no Instagram, @jnatasha, com SH, né? _ UP, né? Ah, ela tá escrito lá na @jnatasha _ UP. Siga no Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também? Pode sim, perguntar. estou à disposição. Bom, tá certo? Tá certo. Doutora, muito obrigado. Obrigado agradeço. mesmo, viu? Foi muito esclarecedor mesmo. Foi muito agradeço, esclarecedor. padre. Tá? Obrigado aí. Olha, opa, quase que eu... quase que eu caí aqui. Gente do céu, olha.